Chega de moleza, vamos trabalhar? Matéria de hoje importantíssima, eclesiologia. Tá lembrado disso? Nós já aprendemos a primeira parte na aula anterior. Se você perdeu a aula, não precisa ficar triste. É só acessar o meu canal no YouTube. É só digitar lá pr.antônio.fonseca no YouTube, pr.antônio.fonseca. Aí você vai ver lá a minha foto, clica lá, tem lá vários playlists com as matérias. Tem bibliologia, teologia sistemática, geografia bíblica, tudo para você, vale a pena, tá bom? Então você acessa lá, vai ser uma bênção para a sua vida, ok? O que nós aprendemos na aula passada, para você que está chegando agora, o significado da palavra igreja. Nós aprendemos que muitas palavras que nós conhecemos hoje, estudando a Bíblia, elas é de origem grega, porque o Novo Testamento foi escrito na língua grega e eles espalharam os ensinamentos na língua grega, que era a língua que o Império Romano falava nos primeiros séculos. Então, a palavra igreja vem de eclésia. E o que significa essa palavra? Lá na origem, na raiz da palavra, separados, tirados para fora. Essa é a ideia. E aí nós aprendemos na aula anterior que na Grécia Antiga eles pegavam as pessoas mais notáveis, mais inteligentes, eles separavam na cidade um grupo de pessoas. Para quê? Para desenvolver leis para abençoar a comunidade, para ajudar a comunidade. Daí a ideia de eclésia ou de igreja. Então, qual é o papel da igreja? A igreja ela é formada de pessoas separadas. Separadas por quem? Por Deus. Separadas por Deus. Não foi você que escolheu Deus. Não foi eu escolhi Deus. Não, Deus é que me escolheu. Deus é que me escolheu primeiro. Então, igreja vem dessa ideia. Deus escolhe no mundo pessoas, capacita estas pessoas para ajudar, para transmitir. Ajudar no quê? Na salvação. Para libertar as pessoas das garras de Satanás. Porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Isso está escrito na primeira carta de João, capítulo 5, verso 19. O mundo jaz no maligno, o mundo está nas trevas. Então Deus escolhe, separa, capacita para levar esta palavra, para levar luz para as pessoas. Claro que no mundo espiritual. Lógico que é no mundo espiritual. Porque na vida terrena, não necessariamente a pessoa precisa de Jesus. Eu conheço muitas pessoas, e eu tenho certeza que você conhece também, pessoas que têm uma vida boa, que têm uma boa condição financeira, que têm um bom emprego, ou de repente até empresário, que tem uma família, tem filhos, tem saúde, só que não tem compromisso com Deus, não foi separado. Então, essa questão da igreja não é para resolver o problema do nosso dia a dia. Porque, como eu disse, eu conheço pessoas que têm toda a questão financeira, a questão familiar, a questão econômica resolvida. E até, de repente, nem acredita em Deus. Você sabia disso? O mundo tem quase 1 bilhão de ateus. O que é o ateu? É uma pessoa que não acredita em Deus. E vivem bem. Mas vivem bem nesta terra, neste período, na vida temporal, na vida física. Mas a questão é onde esta pessoa vai passar a eternidade. E entra o papel da igreja. Então a igreja tem o papel de levar esta luz, esta informação, este ensino para as pessoas. Não para a vida material, para a vida espiritual. Agora, quando a pessoa resolve o problema espiritual, o resto tudo é resolvido automaticamente. Então, no estudo da Bíblia, no estudo da teologia, nós aprendemos que nós temos duas vidas. Uma vida temporal, que o salmista fala no Salmo 90, verso 10,
O salmista fala que a vida chega a 75 anos, 85, mas aí já é canseira. A pessoa já vai ficando cansada, vai ficando velha, as células vão morrendo e aí a pessoa deixa essa vida. Não é assim? Ou você conhece alguém de 120 anos? Você tem amizade com alguém? Você vê pela rua uma pessoa de 100, 110 anos pedalando na bicicleta, jogando bola? Não, você não vê isso, porque a pessoa vai ficando velhinha e parte. Quem consegue chegar até 100 anos, né? A média de vida do brasileiro gira em torno de 75 anos, tá certo? Então, para a vida temporal, não precisa necessariamente de Deus. Como eu disse, tem quase 1 bilhão de pessoas que não têm compromisso com Deus, dizem que não acreditam em Deus e vivem bem, tá certo? Logo, o papel da igreja é ajudar na vida espiritual das pessoas. Então Deus escolhe, Deus é que escolhe. Para quê? Escolhe, o Espírito Santo capacita para levar esta mensagem, uma mensagem para a vida espiritual, porque a vida espiritual, ela é eterna. Agora a questão é, onde você vai passar a eternidade? Esta é a pergunta, né? Onde vai passar a eternidade? Junto de Deus ou distante de Deus, com Satanás e os seus anjos e todos aqueles que praticam a mentira? Esta é a questão. Então a igreja, ela é escolhida por Deus e Deus conhece os que são seus. Nós já aprendemos isso aí. Por isso que a igreja é chamada do corpo de Cristo e ele, a cabeça, não é? Ele é o que rege, o que conduz o corpo. Eu sempre digo para os alunos que toda geração, nós vamos encontrar pessoas representantes de Deus aqui na Terra. Deus deu esse papel para a igreja. Então, a igreja é isso aí. E aí nós aprendemos na aula passada o fundamento da igreja, Efésios 2:20. Efésios 2:20, olha o que diz o texto. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra de esquina, a pedra principal. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. Agora, por que Jesus Cristo é o fundamento da igreja? Simples. Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Aí é que está. Então, Jesus Cristo, Deus de Deus, da mesma substância, né? Ele é gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, herda de Maria a natureza humana, sem o pecado, sem a culpa, vive em nosso meio, é tentado em tudo, mas não peca. Então ele morre na cruz do Calvário, ele tem essa missão. O nome já significa Jesus, o Messias. No grego é Jesus, o Cristo. Traduzindo para português, Jesus, o ungido. Ungido para quê? Para nos salvar. A missão de Jesus é nos salvar. Então, este é o papel da igreja, é levar esta mensagem para todas as pessoas. Olha, a nossa questão espiritual, a nossa questão eterna foi resolvida na cruz do Calvário. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu para nos salvar. Essa é a mensagem do Evangelho. Eu sempre digo para os alunos, o tema do bom pregador é o Calvário, tá bom? Deixa eu fazer o seguinte, né? Eu vou chamar o intervalo, isso foi só uma recapitulação. Eu vou chamar o intervalo, mas não vai sair, não sai daí não, que tem muita aula ainda hoje, tá bom? Chega de moleza, vamos trabalhar mais um pouquinho? Agora, vamos falar um pouquinho dos ofícios ministeriais. Efésios 4:11. Diz assim o texto: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Tá?
Então é disso que nós vamos comentar. E nós vamos aprender agora. Apóstolos. Então nós temos os 12 apóstolos, aqueles que foram escolhidos por Jesus. Tá certo? Então esse é um caso particular. Aqueles foram escolhidos por Jesus. Muito bem. Depois a igreja, mas qual é, antes de aprofundar um pouquinho na história, qual é o significado, o papel, a ideia da palavra apóstolo? É aquele que traz uma novidade, vamos dizer assim, aquele que traz uma renovação, aquele que traz uma nova ideia, aquele que sai anunciando uma coisa especial, uma coisa diferente da normal, que faz um trabalho que é usado nesse sentido, que é o que foi realizado pelos apóstolos após a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo. Quer dizer, marcaram uma história, cumpriram um papel, levaram uma novidade para o povo pagão, para aqueles que não tinham acesso à palavra de Deus. Então, o papel apostólico. Né? Então, veja, dentro desse ponto de vista, alguém poderia, mas hoje ainda tem apóstolo? Não. Tem aqueles que foram separados por Jesus, mas hoje tem pessoas que têm esse ministério apostólico, né? E na história nós vemos, por exemplo, Martim Lutero, né? Ele mudou, quebrou paradigma, fez um papel apostólico. Calvino, né? Lá onde vem a igreja presbiteriana, John Wesley, por exemplo, fez um papel apostólico, um reavivamento, mudou o curso da história, e poderia citar muitos. E hoje, por exemplo, você vê pessoas que o movimento pentecostal, né, que surge na Rua Azusa, é um movimento apostólico que muda a história, antes do movimento pentecostal, depois do movimento pentecostal. Né? Veja as Assembleias de Deus, maior igreja pentecostal do Brasil. E aí vai outros movimentos que surgiram no Brasil e vem trazendo, é um movimento apostólico, quer dizer, traz uma coisa diferente. Quer ver? Um que já está com o Senhor, o Davi Miranda, por exemplo, que é um verdadeiro papel de apóstolo, né? Ele é chamado de missionário Davi Miranda, mas veja que ele começou a usar no Brasil muito rádio para divulgar o evangelho, ficou um ícone na rádio, e depois tem aqueles que usaram, já avançaram na televisão, com o surgimento da televisão, começaram a usar esse instrumento. Então, é um papel apostólico, quer dizer, ele causa uma diferença, ele traz uma coisa que é um fenômeno, é complicado, não dá para entender muitas vezes, o que está acontecendo, o que é isso, essa multidão, ele tem esse dom, é um dom que vem de Deus, porque é Ele mesmo que dá. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui só para falar esse papel, ele existe, ele é bíblico, está aqui, ó, o texto não tem como negar. E os profetas? Tem pessoa que ele atua como um verdadeiro profeta. Ele tem esse dom de Deus, de profecia, né? Não necessariamente da vidência, né? Tem a vidência, que é você conseguir ver alguma coisa além do normal, até ver o futuro. Agora, tem aquele que ele lê o texto sagrado e é um verdadeiro profeta. Você sente que parece que é Deus transmitindo aquela palavra, uma palavra, um ato, uma palavra profética. Então Deus sempre teve, né, pessoas assim. Não são todos, é claro. Tem também os evangelistas, pessoa que tem o dom. Veja que o Senhor recolheu, né, o evangelista, maior evangelista do século, Billy Graham, conselheiro de presidentes da República, um homem que tinha o dom da evangelização, né? Um grande evangelista do século. No Brasil nós temos grandes evangelistas, na história da igreja. Você que estudar matéria história da igreja, que elas estão aqui no módulo 4 e no módulo 5, você vai encontrar grandes evangelistas na história, as pessoas que se destacam. Depois vem os pastores, né? Pastor está unido com o ensino.
Esse doutor aqui significa ensinadores, aquele que apacenta e ensina um povo. Porque vem o apóstolo causa aquele alvoroço, as pessoas vêm tudo para ver o que Deus está fazendo e ele ganha milhares e milhares de pessoas para Jesus. E aonde ele passa, ele vai ganhando pessoas e hoje por meio da televisão, da mídia. Mas depois precisa o quê? Apacentar esse povo, não é isso? Precisa apacentar. Não era o apóstolo Paulo não fazia isso? Onde ele passava, ele ia ganhando almas para Jesus, mas depois ele ordenava pastores, ele deixava lá. Quer ver? Por exemplo, Timóteo, Tito, Filemão, na casa de Filemão era uma igreja, e outros que Paulo cita. Então, o pastor, ele já fica ali com aquele grupo para apacentar, porque a pessoa já teve encontro, já recebeu uma palavra apostólica, já creu naquilo, mas e aí? E daí em diante? E a carreira cristã? E a vida cristã? O dia a dia cristão? Como é que vai fazer? Aí entra o pastor, ensinando as doutrinas da salvação, as doutrinas da vida cristã, as doutrinas das últimas coisas, que é a escatologia, o ensino. Esse trabalho que eu estou fazendo aqui é um trabalho pastoral. É o que eu tenho prazer de fazer. Eu encontro com os irmãos, as irmãs, olha pastor, eu anoto tudo no meu caderninho, tem irmã que traz o caderninho para eu ver, que bênção, olha, eu não sabia, agora eu estou estudando, estou aprendendo, tem sido bênção para a minha vida, tá vendo? Então esse é o papel do apóstolo, ganhar, criar aquele movimento, depois tem o papel do profeta, o papel do evangelista, e o papel dos pastores e ensinadores. A igreja ela é perfeita. Por quê? Quem deu esses ofícios, esses dons ministeriais? Quem deu? O próprio Deus, o Espírito Santo. Eu não falei que ele escolhe e ele é que capacita? Olha que maravilha a igreja. Nós vamos continuar esse assunto, tá?